Olá, meu nome é Hildebrando Martins. Agora são 10 horas e 25 minutos do dia 14 de julho de 2013. Eu estou aqui na área de lazer da Rua do Porto, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, cidade onde eu nasci e onde ainda eu moro. E escolhi um livro para mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre ele. É um livro muito especial. E acho que para falar desse livro, que é de conteúdo espiritual, esse local aqui é especial. Tá junto à natureza, e a pessoa que escreveu esse livro também adora a natureza. Eu li esse livro já 2 vezes. Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva. Autor Moisés Ezaguiê. Ele fala Ezaguiê, mas eu penso que seja Ezaguiê. Mas enfim, o importante é que o livro é muito bom e ele é uma pessoa muito especial também. Eu não sei se eu falo primeiro do Moisés ou se eu falo primeiro do livro. Bem, vamos falar primeiro do livro aqui. O livro possui... aqui a última marcação está a 160 páginas. Mas de conteúdo mesmo que ele escreveu são 157. Do que se trata esse livro? Vou ler aqui a parte de trás do livro. Não sei se foi o Moisés que escreveu isso aqui, vamos lá. Esse livro retrata os vários aspectos que compõem essa espiritualidade e que geralmente não são abordados em outras literaturas. Acima de tudo, sua finalidade é abrir a mente daqueles que buscam entender a vida de forma evolutiva, por meio do conhecimento e do esclarecimento. Questionar verdades absolutas e inverificáveis é o primeiro passo para tornar-se dono de sua própria vida. A proposta também é fazer com que as pessoas despertem para o seu potencial. Vou repetir. A proposta também é fazer com que as pessoas despertem para o seu potencial, que precisa ser desenvolvido, bem trabalhado e utilizado de forma eficiente. Por meio do esforço pessoal, cada um pode tomar a firme decisão de evoluir, ver a vida mais positivamente e tornar-se uma ferramenta produtiva para o mundo espiritual. A projeção astral lúcida proporciona uma visão totalmente diferenciada do mundo. A pessoa pode chegar à condição de consciência contínua, ou seja, aproveitar a noite para estudos, pesquisas e assistência espiritual, potencializando assim a sua evolução. Este trabalho objetiva, inclusive, oferecer elementos racionais e lógicos para o leitor, colaborando na desmistificação do ato de projetar-se, o que pode ser realizado por qualquer pessoa que decida ser um projetor lúcido. Esse detalhe aqui por último que ele escreveu, acho que foi ele que escreveu, é muito importante porque esse livro trata de projeção da consciência, que depois eu vou ler aqui o que exatamente significa a projeção da consciência, que também é conhecido como viagem astral e diversos outros nomes. Que pode ser realizado por qualquer pessoa que decida ser um projetor lúcido, ou seja, você querendo ou não, você já realiza a projeção da consciência. É que você não se lembra disso, você não tem consciência, você não faz projeção lúcida. Eu, inclusive, não sou um projetor lúcido. As minhas projeções eu não tenho lembranças nenhuma delas. Toda vez que você deita, enquanto seu corpo descansa, você está dormindo, a sua consciência, aquele ser inteligente que vive dentro de você, desse corpo físico, se projeta, desconhecida, sai do seu corpo físico e viaja pelo mundo espiritual. Parece uma coisa de doido, né, de maluco, de gente que está tendo alucinação, mas não é a realidade isso. Então, se você entrar no Dr. Google, lá no site de procura, e digitar viagem astral ou projeção da consciência, com certeza você vai encontrar uma relação imensa de sites que atualmente existem disponíveis para você estudar a respeito do assunto.
Esse local aqui é muito gostoso porque eu não vou mexer na câmera para mostrar, mas existem aqui do outro lado, o pessoal dá uma volta aqui, muita gente fazendo caminhada, se exercitando um pouco. Dando continuidade aqui ao livro, eu vou ler as orelhas do livro, que diz o seguinte: Moisés Zaguri, o autor deste livro, nasceu em Manaus, Amazonas, em 1950. Aos 7 anos de idade, teve sua primeira experiência de projeção astral totalmente lúcida, fato que passou a ocorrer todos os dias. Ao longo de sua vida, com o trabalho de projeção astral, teve inúmeras experiências de pré-cognições e retrocognições. Desenvolveu também sua clarividência, podendo ver e conversar com espíritos. Em 1998, como já vinha se dedicando exclusivamente à espiritualidade, fundou o SEC, Centro de Estudos da Consciência, associação sem fins lucrativos que tem a finalidade de promover o desenvolvimento evolutivo individual. Criou a terapia de autoenfrentamento, na qual a pessoa passa a se rever num composto global, psicológico, espiritual e físico. Moisés Zaguri também é psicanalista e, com o trabalho que desenvolve nesta área, tem contribuído significativamente para a melhoria da saúde psíquica, emocional e comportamental das pessoas que são atendidas em terapias ou que frequentam seus cursos e palestras. Acredita que a realização de projeções lúcidas depende da vontade e do esforço pessoal, o que resulta em crescimento individual, tendo sempre como base o comportamento ético universal. Segundo sua visão, a dedicação, o estudo e a persistência é o que possibilita as pessoas atingirem seus objetivos. Sua máxima: somos herdeiros de nós mesmos. Esses dois últimos períodos aqui da orelha é muito importante porque, vou repetir, acredita que a realização de projeções lúcidas depende da vontade e do esforço pessoal, o que resulta em crescimento individual, tendo sempre como base o comportamento ético universal. Segundo sua visão, a dedicação, o estudo e a persistência é o que possibilita as pessoas atingirem seus objetivos. Dedicação, o estudo e a persistência, veja só, coisas que eu já prometi que deveria estar fazendo e por falta de dedicação não tenho atingido o grau de lucidez que eu deveria atingir na projeção astral. Gostaria de interromper um pouquinho de falar sobre o livro e comentar como que eu descobri o assunto, o tema de projeção da consciência. Aconteceu... Se você ver meus vídeos, que estou começando a gravar agora, e ler alguma coisa que eu escrevo, talvez você veja, ouça ou leia muito eu citar o ano de 2009. É um ano que é um divisor na minha vida. Aconteceu no início de 2009. Eu fui convidado pela minha irmã, que ela é médium, ela recebe as mensagens espirituais. Tem gente que não acredita nisso. As mensagens que ela recebe, tem algumas que eu acho bonitas e outras que, nossa, não gosto nem de pensar, acho bem ruins. Ela pediu para que eu fizesse um site de espiritualidade para que ela pudesse colocar as mensagens que ela recebia. Como eu não entendia nada desse assunto, principalmente de doutrina espírita, eu fui atrás do assunto, né? Quis estudar para ter uma base daquilo com o que eu iria lidar. No fim, acabei fazendo o site. Peguei um site praticamente pronto, só que fui colocando as fotos, os textos que ela enviava para mim. Que eu também não conhecia muito o assunto de web design, né? Então eu tive que estudar isso também. O marido dela pagou o curso para mim, um curso bem caro. Então eu tive que estudar o assunto. Eu fui na Biblioteca Municipal aqui de Piracicaba e
o atendente, após ouvir o que eu queria, entregou para mim um livro que eu achei impressionante. Fiquei pasmo, estupefato. Não conseguia acreditar que aquilo fosse possível, que o ser humano conseguisse realizar. Ou seja, a projeção da consciência, sair do corpo físico e viajar pelo mundo espiritual. Tive que dar credibilidade àquilo que estava escrito no livro, porque deu para perceber que o autor, que se eu não me engano era o Geraldo Medeiros Júnior, o título do livro, infelizmente, eu não marquei na época, acho que não tinha nem caneta para marcar, acho que também nem pensei em marcar. Infelizmente, gostaria de ter marcado, mas não deve ser difícil descobrir esse livro aí. Infelizmente, até hoje, eu acho que não encontrei o livro. Mas deve ser do Geraldo Medeiros Júnior, um cara muito evoluído, né, espiritualmente e nessa área de projeção da consciência. Ele faz até projeções mentais, que é um grau mais evoluído, elevado de projeções. Tem a projeção astral, que bem, é um assunto complicado. Ele, Moisés Agui, Valdo Vieira fazem projeções mentais. Bem poucas pessoas conseguem realizar isso. Normalmente é uma projeção astral com baixa lucidez. Então eu percebi que o livro merecia todo o crédito. Quando eu passei acho que meia hora, uma hora, eu tinha pressa e não pude ler o livro inteiro. Li algumas páginas do livro e ao chegar em casa eu fui não sei se logo que eu cheguei em casa, mas enfim. Na primeira oportunidade liguei o computador, entrei no Google, digitei viagem astral, projeção da consciência, alguma coisa assim, e daí eu vi aquela lista imensa de sites a respeito do assunto, um assunto que eu jamais tinha ouvido falar ou lido. Eu fiquei impressionado. E a partir daquele dia comecei a estudar o assunto. Primeiro eu comecei a ler a doutrina espírita, aí já estou fugindo um pouquinho de projeção da consciência. A doutrina espírita, acho que trata por outro nome, bem pouca coisa a respeito de projeção da consciência. Eu começo a falar, não sei se é por respirar errado, se é emocional, o que é. Começa a encrencar a garganta. Então eu comecei a ler sobre doutrina espírita, eu que quando eu era bem mais jovem, hoje eu estou com 52 anos, quase 52. Em outubro deste ano de 2013 vou completar 52 anos. Nem me sinto com 52 anos, eu me sinto com pelo menos uns 20 anos a menos. Sou bem magrinho, mas eu tenho muita energia. Então eu pensei que quando eu era mais jovem nunca iria ler um livro de Allan Kardec. Morava perto de uma banca espírita, vi aqueles livros do Allan Kardec e falei, nossa, não quero nem saber desse cara. Não sei por que esse pessoal fala tanto dele. E tem gente que põe, as mães ou os pais, né, colocam o nome do filho de Allan Kardec também, né? Eu acho ridículo isso, não gosto. Nem quando coloca o nome do pai no próprio filho. Bem, deixa pra lá isso. Então eu pensei que eu jamais iria ler o Allan Kardec, mas chegou esse dia, né? O primeiro livro que eu peguei foi A Gênese. Achei muito bonito o início do livro. Comecei a ler, aí eu falei, nossa, deixa eu dar uma espiada em outro livro dele. Eu peguei tudo na internet, né? Porque na internet tem tudo de graça, quer dizer, nem tudo, mas esses livros do Allan Kardec com certeza tem. Esse livro aqui ainda não tem. Tem o formato digital que eu comprei. Esse daqui, o impresso, foi um presente lá do pessoal do SEC. Ou foi o Moisés que pediu para o pessoal enviar para mim. Enfim, eles falaram que foi sorteado, mas eu não acredito muito. Acho que foi uma gentileza do Moisés. Agradeço, viu, Moisés? Então eu falei que eu precisava dar uma espiadinha em algum outro livro do Allan Kardec e fui dar uma lida no O Livro dos Espíritos.
também achei tão fascinante, maravilhoso o conteúdo do livro, que acabei lendo primeiro o Livro dos Espíritos e só depois é que eu fui terminar a Gênese. Mais tarde, alguns meses depois, não sei quanto tempo depois, eu comecei a ler o Livro dos Médiuns também, do Allan Kardec. Esse eu achei que envelheceu muito. Alguns detalhes lá que Kardec relata no livro, acho que está muito ultrapassado, muito envelhecido. Hoje o assunto de mediunidade, contato com o mundo espiritual está muito mais avançado, então não sei se eu vou conseguir ler o Livro dos Médiuns até o fim, viu? Acho que não, bem pouco provável que eu dê a continuidade ao livro. Tenho vontade de ler outros livros do Allan Kardec, assim, de muitos outros, né? Eu já baixei milhares de livros de espiritualidade através da internet. Como eu não sou rico, sou pobre, então eu dificilmente compro algum livro que são caros, né, em livraria. Eu então vou em algum sebo, livros de lojas usadas, e compro os livros que eu tenho interesse. Nem sempre encontro aquilo que me interessa, mas já comprei vários. Então, a partir dos livros do Allan Kardec, eu comecei também a ler os livros principalmente de projeção astral, projeção da consciência, pegando livros na internet, ou então, como eu já falei, através de sebos. Talvez, eu não sei se esse Projeção da Consciência aqui do Moisés Zagui foi um dos primeiros que eu li, mas enfim, não é importante isso. Mas foram vários. Antes de conhecer os livros do Moisés Zagui, o primeiro que despertou meu interesse, encontrando na internet, foi o outro projetor astral muito evoluído, que é o Wagner Borges. Um cara super legal que se dedica muito a esse assunto, né? Pra mim só tinha ele na internet, eu só ficava lendo ou vendo os vídeos a respeito dele. Acho que vídeo era muito pouco, né, naquela época lá. Hoje ainda tem um pouquinho mais do Wagner. Enfim, descobri acho que o site dele e comecei a ler. Depois também descobri o Valdo Vieira, o Saulo Calderon e por aí vai, né? São vários que estão disponíveis aí na internet. O Moisés Zagui, que é uma pessoa muito especial. Bem, agora eu já acho que eu posso deixar um pouquinho o livro de lado e acho que é oportuno falar do Moisés Zagui. Acho que, se não me engano, foi no princípio de 2011 que eu descobri um vídeo dele na internet. Eu fiquei encantado com o modo, o falar pausado, os conhecimentos do Moisés, a educação. Ele não fala palavrão, não fuma, não bebe, são coisas que eu aprecio, porque eu também não sou disso. Achei maravilhoso o conteúdo daquilo que ele tinha nos vídeos dele, e daí foi uma consequência, né? Descobri o site dele, que é o site do SEC. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é www.centrodeestudos.org. Mas eu vou pôr aqui embaixo o link, e daí você pode, caso ainda não conheça, você pode visitar, que vale a pena. O pessoal que trabalha com ele também é muito dedicado, muito mais do que eu, a esse assunto de espiritualidade. Eu não me associei ao SEC, não sei se algum dia eu serei. Eu colaboro com o Moisés dentro daquilo que é possível, que está dentro do meu alcance. Eu moro aqui no interior de São Paulo, Piracicaba. Eles trabalham lá em São Paulo. O Moisés parece que mora em Jundiaí e viaja sempre para São Paulo e tal. E não sei quando que eu vou visitá-los, algum dia. Enfim, eu conheci então o Moisés, os vídeos dele, conheci o site, e foi o ano passado, 2012, eu recebi um convite do Moisés para fazer um curso de projeção da consciência lá em São Paulo. Fiquei muito grato, lógico, e aceitei. O curso eu acho bem carinho. Dentro das minhas condições financeiras eu jamais teria condições de pagar. Não sei se ele percebeu isso, ele fez o convite e aceitei.
Como eu já tinha lido várias coisas, já participado das conversas lá no site do SEC, lido várias coisas do Moisés e assistido alguns vídeos dele na internet. Hoje tem muito mais, né? Logo no primeiro dia do curso, foram acho que 3 domingos seguidos, e no último domingo foi no sítio São Damião. É um sítio que aparentemente parece ser bonito, ali perto de Morungaba, parece, né, interior de São Paulo. Estão sempre me convidando para visitar São Damião e eu estou sempre adiando. Será que eu vou visitar? Não sei, talvez. Então, nesse curso de projeção astral lá do Moisés, em São Paulo, no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista, nesse primeiro dia eu pude perceber que aquilo que ele estava passando, não que não fosse de qualidade, muito pelo contrário, principalmente para quem não conhece. Mas eu percebi que aquilo, eu fiquei meio decepcionado. Claro que eu não fiquei nem um pouco entediado. Começou por volta de, acho que 14h30. Eu estava falando do curso de projeção astral, lá com o Moisés. Eu dizia que nesse primeiro dia eu percebi que o que o Moisés estava passando, embora fosse de qualidade, muito importante para quem estava conhecendo a projeção astral pela primeira vez, para mim, que já tinha um pequeno conhecimento, já tinha lido e visto alguns vídeos, não tinha tanto interesse, embora eu tenha gostado desse primeiro dia, mas não tanto quanto eu pensei que eu fosse gostar. No segundo dia, eu fiquei bem hesitante, não sabia se eu iria ou não. Se eu não me engano, eram realmente 3 domingos seguidos, e acho que eu só fui só 2. Nesse segundo dia eu praticamente quase que já estava desistindo de ir. Só na última hora que eu saí de casa. Peguei o ônibus correndo e fui para São Paulo. Entrei num pequeno shopping center que tem perto da Rádio Mundial. Comi num local ali que não é restaurante vegetariano, mas é uma comida caseira, gostosa. Comi correndo ali alguma coisa e fui correndo. Me atrapalhei um pouco no metrô, mas me atrasou ainda um pouquinho mais. Cheguei com uns 15 ou 20 minutos de atraso lá no curso dele. E aconteceu a mesma coisa do primeiro domingo, primeiro dia do curso. Eu fiquei decepcionado. Como eu tenho pouco dinheiro, eu já estava em dúvida se valeria a pena gastar o dinheiro que eu gastei, né? Tanto para ir para São Paulo quanto para voltar aqui para Piracicaba. E depois eu gasto com alimentação lá. Sempre pesa um pouco para mim. E infelizmente o segundo dia acho que foi até pior do que o primeiro. Repito, o curso é muito bom, principalmente para quem não conhece o assunto. Eu fiquei até o fim nesse segundo dia, até as 18 horas. E bom, agradável ficar ouvindo Moisés, mas não é tudo aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu esperava algo a mais. Não sei se eu sei explicar exatamente o que ficou faltando, o que falta no curso dele. Neste ano de 2013, novamente ele fez o convite para eu assistir o curso dele Projeção Astral. Só que dessa vez foi online, né? Assistir pelo computador. E eu aceitei novamente. E novamente fiquei decepcionado. O conteúdo é o mesmo, né?
apesar do meu interesse, não é aquilo. Por exemplo, acho que foi no último dia desse curso online que eu acabei cochilando. O Moisés estava explicando algo, acho que é de técnicas de projeção, se não me falha a memória, deve ser isso. E eu cochilei, infelizmente. E acho que por uns 20, 30. Não, acho que estou exagerando. Mas a hora que eu acordei já estava finalizando o curso. É triste, é chato, até eu confessar isso aqui no vídeo para vocês, mas é a realidade. Aconteceu e eu não vou mentir, não era aquilo que eu esperava. Gosto muito do Moisés, adoro, continuo apoiando ele, colaboro no que é possível dentro das minhas possibilidades. Eu aceitei também o curso de, como que chama? De relacionamento, né? Relacionamento entre as pessoas, o que é uma pessoa passiva, assertiva, e por aí. Eu não domino o assunto, não sei nem direito como explicar. É até chato isso. Esqueci de contar, no último dia lá no ano de 2012, no último dia ele sempre faz o último dia no sítio São Damião. E eu cheguei a marcar meu lugar no ônibus que levou o pessoal lá para São Damião, mas depois, por falta de condições financeiras, eu vi que ficaria um pouco pesado, já estava com pouco dinheiro na minha conta bancária. Eu falei, eu vou ter que desistir. Daí eu mandei um e-mail, expliquei a situação e, claro, tem que aceitar, né? É chato ter que cancelar, mas acho que eu não causei nenhum transtorno para ninguém. Eu pedi desculpas e deixei de comparecer nesse último dia, que tem a prática de projeção lá com Moisés, no sítio de São Damião. Deve ser gostoso, mas infelizmente, não sei se todo mundo tira todo o proveito que tem nesse curso. Espero que sim. Até gostaria que fosse até mais longo o curso. Para quem não conhece, deve ser ótimo. Novamente nesse ano de 2012 também teve o último dia lá em São Damião, mas até falei que eu iria, mas não marquei nenhum lugar no ônibus e não fui novamente. No final de 2012 o pessoal do SEC, pessoal mais antigo, fico muito grato a todos vocês, né, que me incentivaram muito a comparecer ao sítio São Damião. Mas eu acabei aceitando, estava pronto para ir, né, gente? É verdade, não estou mentindo não. Eu acabei aceitando o pedido da minha irmã para ir no apartamento dela lá no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, né? Apesar de algumas ruas muito sujas, é uma cidade linda. Nesse final de ano de 2012 foi, acho que a segunda ou terceira vez, acho que foi a terceira vez que eles me ofereceram, né, passagem de avião, ida e volta, sem custo nenhum, né? A minha única despesa era ir almoçar em restaurante vegetariano lá do Rio de Janeiro, ou quando não era vegetariano, era algo próximo de vegetariano, sem nenhum tipo de carne. Me tornei vegetariano no início de 2010 por causa dessa história de espiritualidade. Bem, na verdade eu já não suportava carne bovina há muitos anos. Minha mãe até quando ela era viva, ela morreu em 93. Ela ficava um pouquinho zangada comigo. Então eu acabei aceitando ir ao Rio de Janeiro e aproveitei o melhor que eu pude lá. Até gravei um vídeo para o Moisés, né, desejando um feliz ano novo para ele e o pessoal do SEC. Quem viu esse vídeo deve se lembrar dele. Não ficou grande coisa, né? Enfim. Adoro Moisés. Meu grande amigo. Embora a gente não conviva pessoalmente, é uma pessoa que eu estimo muito. Voltemos ao livro Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva.
O livro foi lançado em 2009. Página de agradecimentos, nota do autor. Nossa, se eu ficar lendo tudo isso aqui, a bateria da minha máquina não vai suportar, né? São 11 capítulos. Capítulo 1 é projeção da consciência. Então vamos lá, o que é projeção da consciência? Se você ainda não sabe, essas são as palavras do texto do Moisés. Também chamada de projeção astral, desdobramento, viagem astral, experiência fora do corpo, viagem extracorpórea, viagem extrafísica, viagem espiritual, desdobramento espiritual, etc. Quanta viagem, hein? É uma viagem tanta mesmo, fascinante. Pena que eu não tenha nenhuma recordação delas. Feliz o Moisés e outros que se lembram disso. Achar um nome correto para este fenômeno não é simples, pois no transcorrer da nossa história temos referências diferentes em cada cultura, religião, seita ou filosofia. E a manifestação da consciência em veículo psicológico. Uma ave aqui fez barulho. Vou repetir. Achar um nome correto para este fenômeno não é simples, pois no transcorrer da nossa história temos referências diferentes em cada cultura, religião, seita ou filosofia. E a manifestação da consciência em veículo psicossomático, pelo menos por enquanto, não tem no nome o fato mais importante, mas sim no fenômeno. Nós aqui nomearemos como projeção da consciência, PC, ou projeção astral, PA, formas mais comumente usadas pelos estudiosos. Estranho, parece que eu tinha lembrança de algo a mais que ele tivesse falado sobre o que é exatamente a projeção da consciência, mas enfim. Logo abaixo um subtítulo chamado um breve histórico da projeção astral. É um fenômeno antigo, citado pelos egípcios, estudado pela Rosa Cruz, fraternidades brancas, hindus, chineses, cabalistas. Há muitos séculos também aparecem relatos individuais de autores. Minha garganta já está me incomodando de novo. Alguns autores como Robert Moore, Valdo Vieira, Sylvan Muldon, não sei se é pronúncia assim, Anne Besant, Melita Denning, Osborne Phillips, Lobsang Rampa, adoro ler o Lobsang Rampa. Se você não leu livros do Lobsang, leia, vale a pena. Tem um ou dois aí que eu achei meio fraquinho, mas o primeiro, a terceira visão, é excelente, vale a pena. Um texto muito, diria até meio poético, né? Muito bonito, fascinante e meio difícil de acreditar. O trecho que o Lobsang cita, que conta como que foi despertada a clarividência dele, que penetra um ferro bem no centro do terceiro olho. Difícil acreditar, mas lá no Nepal, onde ele vivia, pelo menos suponho que ele tenha vivido lá, né? Nem todo mundo acredita. Aqui é citado também o Chico Xavier, Lidbito, etc. Citam situações e experiências que eu, como projetor lúcido, o Moisés está falando, né? Como projetor lúcido, muitas vezes pude vivenciar durante meu período de aprendizado nesta atual reencarnação. Existem inúmeros casos de experiências de Quasimodo, cita Emanuel Swedenborg. Ah, sim, aqui, acho que é isso aqui que eu estava me lembrando e pensei que não. Enfim, o que é? É a descoincidência. Eu não gosto muito dessa palavra que o Moisés usa, de descoincidência, mas enfim. O importante é ser bem entendido. É a saída do corpo físico, né? Ele cita aqui, a descoincidência entre o corpo físico e o corpo psicossomático, astral, para captar energia, receber informações e realizar tarefas na dimensão chamada espiritual ou energética. O praticante tem uma aranha minha, muito pequenininha, verdinha, bonitinha, que dá gosto. Estava aqui no mato, subiu aqui no pano onde eu estou bem acomodado. Aqui. Coloquei um pano para não sentar no molhado. Aqui. Tchau, aranha, não venha atrapalhar e não quero esmagar você. Hein? Depois que eu comecei a me interessar por espiritualidade, lembrando sempre o ano de 2009, hein?
Sempre gostei muito de animais, lógico, principalmente cães, gato não muito. Cães, cavalos, golfinhos, acho maravilhosos. Eu lembro que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 26 anos mais ou menos, eu estava no meu primeiro emprego, demorei muito para começar a trabalhar. Só foi quando eu começar a contar tudo da minha vida, minha bateria não suporta e a gente vai longe nesses vídeos aqui. Depois para mandar pro YouTube, carregar é terrível, demora muito. Eu tinha por volta dos meus 26 anos, eu estava retornando do almoço, voltando para o serviço, e vi um passarinho, não sei se era um pardal, preso numa ferragem de um postinho de energia elétrica, junto ao muro de uma casa. E eu, lógico, gostando de animais e aves, não hesitei, fui ali, retirei o passarinho e fiquei todo feliz da vida de dar liberdade novamente ao passarinho. Quando eu chego no meu emprego, meu patrão, só eu e ele lá no serviço, né? Eu o único empregado, um local muito modesto. Quis contar para ele, né? Quis repartir com ele meu contentamento por ter livrado o pássaro da morte certa. Acho que ele morreria ali, não sei. Parecia muito difícil do passarinho se livrar de onde ele estava preso ali. Nem sei também como que ele foi se enfiar ali no meio daqueles ferros. Contei pra ele, né, que eu tinha libertado o passarinho e... Que pena, né, meu chefe não tinha muito estudo, cada um é o que é. E ele zombou um pouquinho de mim de ter feito aquilo. Não sei o que ele achava que eu deveria ter feito. Se ter matado o passarinho ou passado sem fazer nada, tentar libertar o passarinho, enfim. Zombou de mim. Discretamente, mas zombou. Eu não gostei, mas sim, não ia brigar com o patrão só por causa disso. Mas então, desde aquela época, né, sempre gostei muito de, não só nessa época, né, que eu já tinha meus 20 e poucos anos, mas desde a infância. Eu sempre gostei muito de animais. Mas então, eu estava falando da aranha. Então, como eu sempre gostei muito de bicho, a partir de 2009, veja lá, 2009, o ano que foi o meu divisor, mudei completamente. Me tornei uma outra pessoa, muito melhor do que eu era. Nunca fui de falar palavrões, quer dizer, quando eu era bem jovem eu falava algumas vezes. Mas aos poucos, né, quanto mais eu fui amadurecendo, eu falei bem menos. Nunca fui de tomar bebida alcoólica, tomei umas raras vezes, final de ano, né, Natal, aniversário, tomava uns golinhos de... Nunca fiquei bêbado, fiquei bastante alegre na festa de aniversário de casamento de uma das minhas irmãs. Tomei não sei qual bebida lá, nada muito forte, nunca... nem cerveja, que o pessoal adora. Nunca fui de gostar de cerveja também, tomei algumas vezes, mas gostava de Malzbier. Então, a partir de 2009, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, eu comecei a ficar muito sensível até mesmo a forma como eu piso, quando eu estou andando. Tomar cuidado para não esmagar a formiga. Veja só a que ponto eu cheguei. Não sei se você tem essa preocupação. Claro que eu não fico andando com essa preocupação excessiva, né? Quando eu noto, eu dou um passo mais largo para não pisar na formiga, ou qualquer outro bicho. Enfim, evito o quanto possível de esmagar qualquer bicho. Se eu encontro uma barata, não mato mais como antigamente. Uma aranha, eu pego o bichinho e... Nossa, moscas, por exemplo. Quanta mosca eu já matei na minha vida. Eu era bom para pegar a formiga na mesa da cozinha da minha casa. Nessa residência atual não tem muito raramente aparece alguma mosca, mas numa outra residência que eu tinha, que a minha família tinha, aparecia bastante moscas e eu era bom em caçar moscas. Enfim, hoje eu cuido bem dos bichinhos, desde o mais pequenininho até os dos grandões. Detesto o zoológico, a não ser que seja realmente muito necessário para preservar a espécie do animal. Aí eu sou favorável a ver animal em zoológico, mas nem animal em zoológico eu não gosto. Acho
Que animal deve viver na natureza aí, bem livre. Voltemos ao livro Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva, do Moisés Zagui. Parei aqui na página 14. Quem pode realizar projeções da consciência? Qualquer pessoa em idade de discernimento pode produzir projeções astrais lúcidas, mesmo pessoas com idade avançada ou com problemas físicos que tenham lucidez suficiente podem realizar esta experiência. Portanto, o tempo está passando, com licença, vou ver a bateria. Infelizmente a bateria da minha máquina, ela dura bem menos do que eu imaginava, então não vai dar para ver todos os tópicos aqui dos capítulos que eu desejaria passar para vocês. Quem terá outro subtítulo aqui na página 15, quem terá dificuldades para realizar? Pessoas que têm a sua existência ancorada em pensamentos ou crenças restritivas, como, por exemplo, filosofias, religiões e seitas baseadas no sectarismo conveniente. Deve-se observar que o estudo da projeção astral, como qualquer outro, necessita de dedicação e empenho. É aquilo que eu já falei antes, né? Dedicação e empenho. Coisa que eu não tenho feito, infelizmente. Moisés, olha aí, Moisés, você deve estar decepcionado comigo, hein? Eu amo projeção astral. Recentemente eu descobri lá aquela senhora que hoje ela é uma senhora, né? Já passou de 60 anos, esqueci o nome dela. Que ela e o marido abduzidos, né? Foram parar lá dentro de um disco voador. Eu acreditei na história, tem os vídeos dela lá, né? E no site lá dela tem as técnicas para se projetar, né? Que ela disse que foi o ET, o extraterrestre, que passou essas informações para ela. Eu achei interessantíssimo e comecei a praticar, mas só fiz isso umas 2 vezes e também não dei prosseguimento. Decepcionante. Você que está estudando projeção astral, não faça como eu. Seja dedicado, se empenhe bastante e um dia, antes que você imagine, você estará viajando através da sua consciência no mundo espiritual. Continuando aqui, deve-se observar que o estudo da projeção astral, como qualquer outro, necessita de dedicação e empenho. Vencer as crenças desenvolvidas e os limites criados pela nossa educação é fundamental, pois o crescimento individual requer mudanças, às vezes superficiais, outras mais profundas, arraigadas por mais tempo do que podemos ter consciência. Algumas das utilidades da projeção astral: aprender mais sobre as dimensões da consciência, curar o medo da morte, ampliar o universo simbólico. O universo simbólico são 2 palavras muito usadas no SEC, lá com o pessoal do Moisés e pelo próprio Moisés. Um dia eu tive que perguntar para o pessoal do SEC o que exatamente significa o universo simbólico. E é muito simples, é o conhecimento de todas as coisas que você obtém na sua vida. Tudo aquilo que você estuda, né? Tudo que você aprende, e isso é o que o Moisés passou para o pessoal do SEC, que significa universo simbólico. Pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado. Pessoal, infelizmente a bateria da minha máquina já era, tá acabando, acabou de desligar sozinho aqui, eu tive que interromper. Então não vou falar tudo aquilo que eu gostaria de falar a respeito desse livro, mas eu indico Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva, de Moisés Zagui. Moisés Zagui, que é psicanalista, escritor, projetor astral lúcido, livraço, um dos melhores livros a respeito desse assunto de projeção da consciência. Recomendo, leiam. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde vocês poderão adquirir o livro. Aproveitem bem.
Um grande abraço, obrigado pela atenção. Se não foi muito bom esse vídeo aqui, paciência. Eu tentei fazer o melhor possível. Quis aproveitar essa paisagem bonita. Agradeço você ter aguentado esse vídeo até o final. Espero que você tenha chegado até aqui, hein? Estude projeção da consciência, se dedique muito e um dia você não vai se arrepender. Acredite, você é um ser espiritual que está tendo uma experiência no corpo físico. Não existe morte, morte só para o corpo físico. Você é um ser imortal. Se projete, conheça seu verdadeiro eu, conheça seu mundo real. Estude espiritualidade, estude projeção da consciência. É isso, minha mensagem está dada. Quem quiser aproveitar, aproveite. Muito obrigado, muita saúde, prosperidade e até o próximo vídeo. Tchau.